Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Começar aqui estimando um bom começo de outubro a todos os vascaínos, a todas as vascaínas, um mês repleto de realizações para vocês e de muitas bênçãos, principalmente para as vascaínas. Esse mês de outubro é um mês importantíssimo, o Outubro Rosa, o mês de prevenção ao combate do câncer de mama. Então eu faço um apelo a todas as vascaínas no começo desse vídeo para poder fazer o preventivo, para a gente poder combater o câncer de mama. Meus amigos, vamos começar a falar da partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Vasco tem uma partida importantíssima contra o Atlético Mineiro. Esta partida é referente à segunda rodada do retorno, que está atrasada, a qual o Vasco não pôde jogar com o Atlético Mineiro devido ao compromisso que o Atlético realizou na Copa Sul-Americana. Esta partida vai acontecer na quarta-feira, às 19h15, no estádio Independência, e terá a transmissão do Sport TV 2. Embora o Vasco tenha um retrospecto muito bom contra o Atlético Mineiro ao longo da história, com 40 vitórias, 31 derrotas e 23 empates, esse jogo é muito difícil a gente traçar um prognóstico. Até porque, embora o Atlético Mineiro tenha sido eliminado da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem uma posição muito mais confortável neste campeonato brasileiro do que a equipe do Vasco da Gama. O Atlético Mineiro ele vem de uma bela vitória contra o Ceará, onde venceu a partida por 2-1. O Vasco vem de uma derrota para o Corinthians. Hoje, a equipe mineira ela ocupa a 10ª colocação, tem 30 pontos no Campeonato Brasileiro, tem 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. A equipe do Vasco da Gama tentando se reencontrar. Nossa prioridade, repito aqui, é para a gente alcançar esses 45 pontos, para a gente fazer um campeonato brasileiro sem sustos e quem sabe almejar uma vaga na Copa Sul-Americana. O Vasco está na 14ª colocação, caiu uma posição, tem 24 pontos. O Vasco tem 6 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Acho difícil traçar um prognóstico para essa partida, porque a equipe do Vasco da Gama é bastante instável. O Vasco era favorito na partida contra o Bahia e a gente não conseguiu vencer jogando dentro de casa. Perdemos por 2-0. Depois jogamos dentro de casa com a equipe do Atlético Paranaense. A equipe do Atlético Paranaense naquela ressaca, porque havia ganho a Copa do Brasil, até pelo desgaste físico da equipe do Atlético Paranaense. Eles conseguiram fazer uma partida de igual para igual com o Vasco. O Vasco empatou dentro de casa. A mesma coisa contra o Corinthians. O Corinthians veio aí de um jogo desgastante contra o Independente Del Valle, jogando lá em Quito, numa altitude de 2.850 metros,
e o Corinthians fez um jogo de igual para igual, então é difícil traçar um prognóstico, ainda mais porque o Vasco até aqui só tem 2 vitórias jogando fora de casa, contra o Goiás e contra a Chapecoense. Então é difícil a gente traçar um prognóstico. O Vasco vai ter alguns desfalques para essa partida. O Cleiton e o Danilo Barcelos não vão poder jogar por terem vínculo com o Atlético Mineiro. O Cleiton é reserva, mas o Danilo Barcelos é um jogador que vai fazer bastante falta, principalmente pelas bolas paradas. O que a gente vem acompanhando aí, o Henrique deve ser o substituto natural do Danilo Barcelos. A gente vai aguardar o treinamento que o Vasco vai fazer hoje para ver se o técnico Vanderlei Luxemburgo vai fazer alguma mudança na equipe titular. A equipe do Atlético Mineiro ganhou um desfalque para essa partida. O colombiano Xará não vai jogar. Ele teve um estiramento na coxa. Por lugar dele vai jogar o Otero, que é muito bom jogador também. A situação dos reforços. Esses reforços eles têm que estrear o mais rápido possível. Por quê? O elenco do Vasco é muito reduzido. O técnico Vanderlei Luxemburgo, por causa de suspensões, por causa de lesões, por causa de jogadores que têm vínculo com outros clubes, ele fica sem poder repetir a mesma equipe. E isso acaba atrapalhando o planejamento do técnico Vanderlei Luxemburgo. Como nessa partida, a gente não vai poder contar com Danilo Barcelos e também com o Cleiton, porque são jogadores do Galo Mineiro. Então o Guarim, ele vai chegar aqui no Rio na quinta-feira, possivelmente deve se apresentar na sexta-feira, e o Felipe Ferreira vai se apresentar hoje, antes do treino do Vasco da Gama, e estará à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Quem sabe já não joga na equipe titular contra o Atlético Mineiro. Vamos aguardar esse treinamento para a gente poder ter uma posição aqui com relação a isso. Ontem o Vasco enviou uma carta aberta para a CBF questionando o lance do VAR na partida contra o Corinthians. O Vasco também cobrou o áudio da conversa do árbitro de vídeo e estarei dando a minha opinião aqui rapidamente. Carta não adianta. O presidente do Vasco deveria ter se posicionado. O que é uma carta? Esses caras não vão nem ler a carta do Vasco. O presidente do Vasco teria que ter uma conduta como teve o Gagliotti, presidente do Palmeiras. Via público, falar, cobrar, pressionar. É assim que tem que ser feito. O Vasco hoje é tratado através de muitos ofícios, muitos e-mails e sem representatividade nenhuma. Como forma de retribuição, o que a CBF faz? Escala para essa partida contra o Atlético Mineiro o Éder Roberto Lopes, que também é um árbitro que tem um histórico de problemas ao apitar os jogos do Vasco da Gama. E como que fica? Este jogo há grandes indícios de ter problema de arbitragem novamente. O Éder Roberto Lopes, ele é expert em prejudicar o Vasco da Gama. Infelizmente, meus amigos. Então, a gente aguarda aqui por uma arbitragem justa. Num primeiro momento,
A gente tem que fazer pressão sim na arbitragem, porque a gente tem sido prejudicado jogo após jogo. E vamos torcer para o Vasco, meus amigos. Tudo passa pelo Vasco jogar bem, ter confiança, ter uma defesa sólida, Vasco fazer gols. O ataque do Vasco é bastante deficiente também, e a arbitragem não complicar o Vasco da Gama nessa partida aí contra o Atlético Mineiro. Então, meus amigos, essas foram as notícias que eu gostaria de trazer para os amigos. Estamos juntos e Vasco neles. Valeu!